Título 2º, Capítulo único, do Código de Ética Policial. Artigo 11. O policial manterá observância, tanto mais rigorosa quanto mais elevado for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de ética. Inciso 1º. Servir a sociedade como obrigação fundamental. 2º. Proteger vidas e bens. 3º. Defender o inocente e o fraco contra o engano e a opressão. 4º. Preservar a ordem, repelindo a violência. 5º. Respeitar os direitos e as garantias individuais. 6º. Jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso. 7º. Exercer a função policial com probidade, discrição e moderação, fazendo observar as leis com clareza. 8º. Não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir em suas decisões. 9º. Ser inflexível, porém justo, no trato com os delinquentes. 10. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 11. Preservar a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular. 12. Cultuar o aprimoramento técnico profissional. 13. Amar a verdade e a responsabilidade, como fundamentos da ética do serviço policial. 14. Obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 15. Não abandonar o posto em que deva ser substituído sem a chegada do substituto. 16. Respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço policial. Inciso 17. Prestar auxílio ainda que não esteja em hora de serviço. 1. A fim de prevenir ou reprimir perturbação da ordem pública. 2. Quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial, encaminhando-se à autoridade competente, quando insuficientes as providências de sua alçada. Artigo 12. O policial, ao se apresentar ao seu chefe, em sua primeira lotação, prestará o compromisso seguinte: prometo observar e fazer observar rigorosa obediência às leis, desempenhar as minhas funções com desprendimento e probidade, considerando inerentes à minha pessoa a reputação e honorabilidade do órgão policial que agora passo a servir. Título 3º. Da violação das obrigações. Capítulo 1º. Da responsabilidade. Artigo 13. Cabe ao policial a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Artigo 14. Pelo exercício irregular de suas atribuições o policial responde civil, penal e administrativamente. Artigo 15. As cominações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Parágrafo 1º. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo à fazenda estadual ou a terceiros. Parágrafo 2º. O prejuízo causado à fazenda estadual poderá ser ressarcido mediante desconto em prestações mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração à falta de outros bens que respondam pela indenização. Parágrafo 3º. Tratando-se de danos causados a terceiro, responderá o policial, perante a fazenda estadual em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Parágrafo 4º. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao policial nessa qualidade. Parágrafo 5º. A responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou fora dele, quando comprometedores de dignidade e do decoro da função pública. Parágrafo 6º. Mesmo absolvido criminalmente, o policial responderá disciplinarmente se, na espécie, existir falta administrativa residual. Capítulo 2º. Da transgressões disciplinares. Artigo 16. São transgressões disciplinares. Inciso 1º. Falta de assiduidade ou impontualidade habituais. 2º. Interpor ou traficar influência alheia para solicitar ascensão, remoção, transferência ou comissionamento. 3º. Dar informações inexatas, alterá-las ou desfigurá-las. 4º. Usar indevidamente os bens do Estado ou de terceiro, sob sua guarda ou vigilância. 5º. Divulgar notícias sobre serviços ou tarefas em desenvolvimento realizadas pela repartição, ou contribuir para que sejam divulgadas, ou ainda, conceder entrevistas sobre as mesmas sem autorização da autoridade competente. 6º. Dar, ceder ou emprestar arma, insígnias ou carteira de identidade funcional.
Sétimo, deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas ou de pagar regularmente pensões a que esteja obrigado por decisão judicial. Oitavo, manter relações de amizade ou exibir-se em público, habitualmente, com pessoas de má reputação, exceto em razão de serviço. Nono, permutar o serviço sem expressa autorização competente. 10. Ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço. 11. Afastar-se do município onde exerce suas atividades, sem autorização superior. 12. Deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada em lei ou por autoridade competente. 13. Valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidária, para si ou para outrem. 14. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. 15. Agir no exercício da função, com displicência, deslealdade ou negligência. 16. Intitular-se funcionário ou representante de repartição ou unidade policial a que não pertença. 17. Maltratar presos sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. 18. Deixar de concluir, nos prazos legais ou regulamentares, sem motivos justos, inquéritos policiais, sindicâncias ou processo administrativos. 19. Participar de atividade comercial ou industrial exceto como acionista, cotista ou comanditário. 20. Deixar de tratar os superiores hierárquicos e os subordinados com a deferência e a urbanidade devida. 21. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos político-partidários. 22. Praticar usura em qualquer de suas formas. 23. Apresentar parte, queixa ou representação infundada contra superiores hierárquicos. 24. Indispor funcionários contra seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade entre funcionários. 25. Insubordinar-se ou desrespeitar superior hierárquico. 26. Empenhar-se em atividades que prejudiquem o fiel desempenho da função policial. 27. Utilizar, ceder ou permitir que outrem use objetos arrecadados, recolhidos ou apreendidos pela polícia. 28. Entregar-se à prática de jogos proibidos ou ao vício da embriaguez, ou qualquer outro vício degradante. 29. Portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público. 30. Esquivar-se, na ausência da autoridade competente, de atender a ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou de que tenha conhecimento imediato, mesmo fora da escala de serviço. 31. Emitir opiniões ou conceitos desfavoráveis aos superiores hierárquicos. 32. Cometer a pessoa estranha à organização policial, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos próprios ou da competência de seus subordinados. 33. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial ou criticá-la depreciativamente. 34. Eximir-se do cumprimento de suas obrigações funcionais. 35. Violar o Código de Ética Policial. Artigo 17. As transgressões disciplinares são classificadas como: inciso 1, leves; inciso 2, médias; inciso 3, graves. Parágrafo 1º. São de natureza leve as transgressões enumeradas nos incisos 1º e 12 do artigo anterior. Parágrafo 2º. São de natureza média as transgressões enumeradas nos incisos 13 e 21 do artigo anterior. Parágrafo 3º. São de natureza grave as transgressões enumeradas nos incisos 22 e 35 do artigo anterior. Parágrafo 4º. A autoridade competente para decidir a punição poderá agravar a classificação atribuída às transgressões disciplinares, atendendo às peculiaridades e consequências do caso concreto. Parágrafo 5º. O agravamento previsto no parágrafo anterior não ocorrerá nos casos em que já houver sido imposta penalidade aos transgressores, salvo-se de mera advertência ou repreensão.